O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos esta memória da apresentação de Nossa Senhora ao templo. E ao celebrarmos esta memória, devemos refletir sobre o papel de Maria ao lado de Jesus na história da nossa salvação. O Evangelho de Lucas diz que José, Maria e o menino Jesus foram ao templo quando ele completou 12 anos. E depois voltaram para casa. Mas depois de 2 dias de viagem se deram conta que Jesus tinha ficado, não estava com eles. E voltam então para Jerusalém, os seus pais, preocupados, aflitos, e o encontram no templo, conversando, discutindo com os doutores da lei. E quando Maria pergunta por que Jesus procedeu daquele modo, ele responde: vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai, ou cuidando das coisas do meu pai? Portanto, Jesus diz que ele veio para realizar a vontade, o plano do Pai, e que isso é a coisa mais importante para ele. Mas o Evangelho diz em seguida que Jesus volta com os pais, ele era submisso. Portanto, Jesus obedece em primeiro lugar o Pai do céu. Ele disse que ele veio para realizar a obra do Pai, que o seu alimento é fazer a vontade do Pai. E Jesus continua na sua família em Nazaré, provavelmente trabalhando, ajudando o seu pai José na carpintaria. Mas chega o tempo em que ele deve começar a sua missão. Por volta de 30 anos, Jesus começa então o seu ministério, a sua vida itinerante. Sai pelas ruas, pelas praças, vai em todos os povoados para anunciar a boa nova do reino. E são muitas as pessoas que vão à procura de Jesus, que se aglomeram em torno dele. E algumas pessoas não aceitam a mensagem de Jesus, se opõem ao modo como Jesus age, sobretudo os doutores da lei, os fariseus. Jesus não volta mais para casa. Alguns chegam até a dizer que Jesus está fora de si. E Maria, como mãe, uma mãe preocupada com o filho,
uma mãe solícita, uma mãe que ama, se preocupa com o seu filho. Por isso reúne os seus parentes mais próximos, que o Evangelho diz, os seus irmãos, e vão à procura de Jesus. Querem saber o que está acontecendo. Jesus não volta mais para casa. Ouve-se dizer que ele faz coisas que não correspondem àquilo que a lei diz. Portanto, a mãe de Jesus e seus parentes vão ao seu encontro. E alguém vai anunciar para Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, estão à tua procura. E Jesus então responde, fazendo uma pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, diz: eis a minha mãe, eis meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aparentemente Jesus quase se desfaz do parentesco com sua mãe e seus parentes. Mas não é isso que Jesus quer nos dizer, ou quer ensinar. Aqui também Jesus quer fazer entender aos seus discípulos e a todos nós que o reino que ele veio anunciar está acima de qualquer laço de sangue. Ele veio para anunciar o reino e formar uma nova família, a família de Deus. E que não se baseia nos laços de sangue, não se baseia na raça, na língua ou qualquer outra coisa. O reino de Deus deve estar em primeiro lugar. Para isso ele veio. E para fazer parte deste reino, o que precisa fazer é acolher a sua mensagem, é fazer a sua adesão de fé, a sua pessoa ao seu ensinamento. Que o reino de Deus não é para um determinado grupo restrito. O reino de Deus deve abranger a todos. E não há limite, não há restrição. E todos aqueles que acreditam na sua palavra e aderem ao seu ensinamento, à sua pessoa, se tornam então membros desta nova família que ele veio para constituir. Portanto, Jesus não é membro somente da sua família de sangue, mas ele é, podemos dizer, aquele irmão de todas as pessoas que acreditam, que querem fazer parte deste reino, que querem ser filhos deste Pai que ele anuncia, um Pai misericordioso, um Pai cheio de amor. Deus é o Pai de todos. Por isso Jesus quer que todos sejamos irmãos. Acreditemos neste Deus que ama imensamente a todos nós. E por nos amar, enviou o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos resgatar. E Maria tem um papel muito importante neste projeto de Deus. Jesus diz que neste reino o importante é fazer a vontade do Pai, é colocar em prática a sua palavra. E quem mais escutou a palavra de Deus e colocou em prática?
Qual foi a criatura mais disponível para Deus, para acolher o seu projeto, senão Maria? Na verdade, Jesus, com estas palavras, dizendo que sua mãe e seus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, ele está exaltando a sua mãe, porque ela escutou a palavra de Deus, deu o seu sim, de maneira total, ela adere ao projeto de Deus, e essa sua adesão é total, é profunda, de forma que o próprio Jesus, o Filho de Deus, a palavra de Deus, se encarna, se torna homem, se torna uma pessoa humana no seio da Virgem Maria. Nela a palavra se encarna, se torna uma pessoa. Maria é, portanto, a mulher disponível, a mulher obediente. E é pela sua obediência, pela sua humildade, pela sua disponibilidade, que Jesus veio ao mundo através dela. Jesus vem ao mundo através desta mulher. E ela nos ensina então que o projeto de Deus se realiza com a nossa colaboração, com a nossa participação. E para fazer parte deste reino, precisa ter justamente essas atitudes de Maria: escuta, obediência, humildade e disponibilidade. E Jesus nos convida então para sermos como a sua mãe, para que nós formemos esta grande família, família do povo de Deus, daqueles que acreditam, daqueles que querem seguir o caminho que Ele propõe para nós. Somos chamados todos a sermos discípulos missionários de Jesus. E o discípulo missionário é justamente aquele que ouve atentamente a palavra do Senhor, reflete sobre essa palavra, e essa palavra se encarna na nossa vida, no dia a dia, através dos nossos gestos, através das nossas atitudes, através do nosso serviço feito aos nossos irmãos e irmãs. Assim fez Maria, acolheu a palavra e se tornou a mulher solidária, que presta o seu serviço aos irmãos, que não se envaidece, mas a exemplo do seu Filho Jesus, ela olha para aqueles que necessitam. Peçamos ao Senhor Jesus que nos dê esta graça de acolher também nós hoje a sua palavra, essa palavra se torne vida para nós. Nós transformemos o nosso coração e, a exemplo de Maria, sejamos pessoas que colaboram com o plano de Deus, para que o plano de Deus se realize em nossa vida, para que o plano de Deus se concretize na realidade em que nós vivemos. Que a Virgem Maria interceda por todos nós, seus filhos e filhas, para que nós sejamos parte desta família que Jesus veio constituir, e que nós tenhamos as suas atitudes, as suas virtudes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.